capítulo 17 do Evangelho de João. Aqui é uma oração que Jesus fez. Aliás, esta é a única oração que nós temos completa de Jesus. Nós temos pequenas exclamações de Jesus na Bíblia. Nós temos Jesus ensinando os discípulos como orar. Mas a prática da oração é a única que nós temos completa de Jesus. Jesus orou horas antes dele ser torturado. Horas antes dele ser chicoteado nas costas. Na véspera, noite, antes dele ser crucificado. Esta foi a sua oração. Acompanhe comigo no capítulo de número 17. Nós estamos agora em solo, em chão sagrado, porque nós estamos entrando na intimidade da vida de oração, da espiritualidade de Jesus. O texto diz assim, que ele orou da seguinte maneira. Depois de ele conversar com os seus apóstolos, ele olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da vida e a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E terminado de orar, Jesus saiu com os discípulos. Querido Deus, nós entendemos que estamos em solo sagrado, porque estamos falando da intimidade de Jesus, do conteúdo da oração dele, do coração dele. E eu quero te pedir que essa mensagem hoje à noite, por meios que eu não entendo, alcance homens e mulheres que estão aqui na Bethesda hoje à noite. Eu te peço no nome dele, de Jesus. Amém. Jesus terminou a ceia, lavou os pés dos discípulos, conversou longamente com os discípulos, cantou alguns salmos, como é da tradição judaica, cantar salmos durante a celebração da Páscoa, e saiu na direção da cidade de Jerusalém. Antes dele chegar à cidade de Jerusalém, antes dele passar por um vale que é chamado Vale de Cedron, ele parou e ele orou, fez uma oração. Esta oração que eu li para vocês, ela completa, tem basicamente 3 divisões. Qual foi o conteúdo da oração de Jesus? Ele orou em 3 dimensões diferentes. Ele primeiro orou por si mesmo. Depois ele orou pelos discípulos. E depois ele orou pela Bethesda. Depois ele orou por você que nos acompanha pela internet. Depois orou por você, católico, apostólico, romano, que aceitou já a mensagem do Evangelho no seu coração. Ele orou por todos os que um dia creriam, sejam eles católicos, protestantes, pentecostais, ortodoxos, sejam de quaisquer que sejam as igrejas, pessoas que um dia receberam a mensagem de Jesus. Ele orou por eles. Ele orou por si mesmo, do versículo 1 ao versículo 5. Ele orou pelos seus discípulos, do versículo 6 ao versículo 19. E ele orou por cristãos que um dia, no futuro, iriam crer, dos versículos 20 ao versículo 26. Quando ele orou por ele mesmo, dos versículos 1 ao versículo 5, 8 vezes, por 8 vezes, Jesus citou a palavra glória. Glorifica-me para a tua glória, eu te glorifiquei, é te glorificar, eu serei glorificado. Jesus glorificou
a Deus. A vida de Jesus foi para a glória de Deus. Eu criei um hábito de todas as vezes que termino de escrever um texto, eu coloco em latim, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, em latim, significa somente para a glória de Deus. E eu aprendi isso porque Johann Sebastian Bach, o grande músico, tinha esse hábito de, quando terminava de escrever uma partitura de música clássica, ele colocava SDG, Soli Deo Gloria, somente para a glória de Deus. Jesus viveu para a glória de Deus. E essa introdução da oração dele, ele repete essa frase diversas vezes. Porque a vida cristã, diferentemente da prática religiosa, a vida do cristão é a vida de homens e de mulheres que um dia decidem que a existência deles aqui na terra será para a glória de Deus. Então nós, nessa primeira oração de Jesus, nessa primeira parte da oração de Jesus, somos convidados a imitá-lo. O meu trabalho é para a glória de Deus. O meu dinheiro é para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. A minha existência na terra é uma maneira de glorificar a Deus. Como eu me divirto, no riso, na alegria, em tudo, eu vivo para a glória de Deus. Esse é o grande mote da introdução da oração de Jesus. Porque ele diz que viveu para a glória de Deus, porque ele diz que cumpriu o propósito pelo qual ele veio aqui à terra. E essa é a mensagem cristã essencial. A mensagem cristã essencial é a seguinte: você não nasceu para cumprir o ritmo biológico de todos os animais. Os filósofos gregos definiam o ser humano como um ser bípede implúmeo. O que é que significa isso? Um ser bípede implúmeo. Um mamífero bípede implúmeo. Quer dizer, um mamífero, nós somos mamíferos, bípedes, porque andamos em duas pernas, e sem penas, implúmeo, sem penas. Nós não temos penas, nós temos pele. O cristianismo é a negação dessa frase. Porque você não nasceu para crescer, reproduzir e morrer. Você não nasceu para cumprir simplesmente o ritmo biológico de todos os mamíferos. O sentido da nossa vida tem que ser maior. E o desafio cristão é darmos à nossa existência um significado maior do que o simples ritmo biológico. Eu vivo para a glória de Deus. Na minha vocação, na minha capacidade. Então Jesus diz que ele cumpriu o propósito de Deus. Porque ele extrapolou, Jesus diz que extrapolou o ritmo biológico das pessoas. Porque ele viveu para a glória de Deus. E aí quando ele termina de falar que viveu para a glória de Deus, e que a morte dele, inclusive, seria para a glória de Deus, e que o Filho seria glorificado na morte, ele passa a orar pelos seus discípulos. E quando ele passa a orar pelos seus discípulos, ele prioritariamente está orando por aqueles que o rodeavam. Ele diz: eu vou orar agora por vocês. E a oração de Jesus pelos discípulos, ela também se divide em pontos diferentes. Vamos ver cada um deles. Pelo que Jesus ora pelos seus discípulos? Versículo de número 6. Ele primeiro ora pelos seus discípulos, no versículo de número 6, dizendo que ele tinha revelado a eles, tinha trazido revelação a eles,
mas que essa revelação que ele tinha trazido a eles, eles precisavam absorver. Porque quem estiver aqui hoje à noite e que é da área de comunicação, seja professor, seja pedagogo, seja pessoa de marketing, seja pessoa de comunicação social, sabe que em toda comunicação tem o comunicador e tem o comunicado. Tem eu que falo e tem você que recebe. A distância entre o que eu falo e o que você recebe pode ser enorme. Porque eu posso falar uma coisa, você pode ouvir, mas você pode sequer apreender. Você não ouve compreensivamente. É possível isso acontecer. E Jesus diz aos discípulos o seguinte: eu revelei a eles, mas agora eu preciso, Pai, que eles entendam o que eu revelei. E o que é que Jesus quer que eles entendam que Ele revelou? Eles eram teus, tu os deste a mim, eles têm obedecido a tua palavra, agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Eles precisam entender, eles precisam finalmente compreender o sentido da graça, do amor que se revela de uma forma gratuita. Se eles não entenderem essa verdade, que tudo que eu tenho veio de ti, e tudo que eu passei para eles foi, na verdade, um dom, um presente de Deus. Se eles não entenderem isso, se eu que revelei e eles não apreenderem, eu fracassei. Se eu falar para você e você não receber, a minha comunicação hoje fracassou. Eu posso falar, mas se você não apreender, eu falei ao vento. E o que Jesus está pedindo aqui é que Deus ilumine os apóstolos, para que eles percebam que tudo que Jesus teve veio de Deus. E tudo aquilo que Ele passa para os discípulos, na verdade foi um canal de Deus para eles. Isso é graça. Essa é a compreensão maior da graça. Porque quando Jesus revela aos discípulos, eles precisavam entender que o propósito de Jesus foi desburocratizar o amor de Deus para com as pessoas. Vejam, porque a religião burocratiza. E entre os capítulos 13 e o capítulo 17, esse que eu li para vocês, a palavra Pai é usada 53 vezes. E no Evangelho de João, Deus é chamado de Pai 122 vezes. Pai 122 vezes. Porque entender a graça é entender uma relação com Deus, não de um Deus juridicamente compreendido, que tem um livro contábil de haveres e de deveres, de débitos e de créditos. Não, a minha relação com Deus não se dá em créditos e em débitos. A minha relação com Deus não se dá de uma forma jurídica. Eu não estou diante de um juiz quando eu falo com Deus. Eu estou diante de um Pai. E aí Jesus diz a eles assim: pois eu transmiti as palavras que me destes e eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato eu vim de ti e creram que tu me enviaste. E eu rogo para que eles entendam que tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Será que você pode dizer isso a respeito de Deus na sua vida? Tudo o que eu tenho veio de Deus.
tudo o que eu tenho, na verdade, é um dom de Deus. Porque quando a gente entende essa relação nossa com Deus, de que tudo que tenho vem de Deus, a nossa vida com Deus se torna mais leve. Sabe por quê? Porque na parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho reclamou com o pai, na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo de número 15, quando o filho mais velho reclama com o pai e diz: pai, você perdoou o nosso irmão, meu irmão, teu filho, que gastou tudo que tinha, dissolutamente, com festa, com balada, com prostituição, o teu filho que foi ingrato, o teu filho que foi embora, e você recebeu com festa. Pai, eu estou aqui na casa te servindo, e tu nunca mataste uma pequena ovelha, um pequeno cordeiro por mim, tu nunca fizeste uma festa por mim. Aí o pai fala para o filho mais velho o quê? O pai fala para o filho mais velho assim: filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Qual é a fala de Deus para os seus filhos através de Jesus? Quando Jesus diz: pai, tudo o que eu tenho é teu. Essa fala é minha e é sua, para que nós também entendamos que tudo o que nós temos é de Deus, porque a gente entende que a religião elitiza o conhecimento e o acesso a Deus, mas Jesus universaliza esse amor para com todas as pessoas. A religião muitas vezes torna Deus um enigma, mas Jesus revela o amor de Deus de uma forma tão simples, que as crianças entendem, e os meninos entendem que são também cordeirinhos de Jesus, são filhos de Deus. Deus é conhecido em Jesus de uma outra maneira. Qual é a maneira que nós conhecemos a Deus? Um Deus que se torna amigo de todos os homens e de todas as mulheres, como um pai. Vejam, quando Moisés conheceu Deus, ele estava no deserto. Moisés estava no deserto, cuidando lá do rebanho do sogro dele, que era sacerdote de uma outra religião, era midianita. E andando pelo deserto, Moisés viu um arbusto pegando fogo. Um arbusto estava em chamas. Moisés achou estranho aquele arbusto em chamas. Aproximou-se do arbusto e notou algo mais estranho ainda. O arbusto queimava, mas os galhos do arbusto não se consumiam. O fogo lambia os galhos, mas não consumia os galhos. Moisés foi se aproximando, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, tira a alparca dos teus pés, porque a terra em que tu estás pisando é terra santa. Moisés disse: quem és tu? Quem és tu? Porque eu vou voltar lá aos israelitas, e vou voltar aos egípcios, e vão me perguntar: qual foi o Deus que me enviou? E Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Quando te perguntarem quem foi que te enviou, você diz assim: eu sou, me mandou. E ficou nisso. Eu sou, me mandou. Mas vejam, até para os rabinos, estudantes da Torá, essa frase é um enigma. Eu sou, me mandou, é uma frase incompleta. Eu sou quem? A frase remete a uma pergunta: eu sou o quê? Jesus, quando diz aos discípulos: eu vou rogar por vocês, para que a mente de vocês se ilumine,
é para que vocês entendam que essa frase enigmática, que foi dita a Moisés, lá no deserto, antes do Êxodo, agora tenha sentido. Porque durante todo o Evangelho de João, Jesus se preocupou em completar essa frase. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. A frase que tinha sido dita a Moisés e que parecia uma frase sem sentido, eu sou, me mandou, agora tem sentido. Agora está completa. E Jesus disse, Pai, eu oro para que eles entendam que eu vim para completar o sentido que a gente precisa ter de Deus. Que senão Deus é um enigma. Porque senão o acesso a Deus é um acesso complicado e difícil. Quando a gente conhece Jesus, a gente entende que tudo o que Deus tem é nosso. E é nosso numa relação paterna, não numa relação burocrática, enigmática, difícil. Não, é numa relação paterna. É um pai dizendo para o filho ou para a filha, filha, tudo que eu tenho é teu. É o pai dizendo para o filho, filho, tudo que eu tenho é teu. É Deus dizendo a nós através de Jesus, tudo o que eu tenho é teu. Mas a segunda coisa que Jesus ora é quando ele diz, eu vou embora desse mundo. E eu vou orar para que Deus proteja vocês. Capítulo 17, no versículo de número 11. Jesus diz assim, eu vou embora, mas eu vou me ausentar do mundo, não vou ficar com eles. Eles estão no mundo. Pai Santo, versículo de número 11, protege-os. Protege-os. Agora, é interessante que quando Jesus diz protege-os, não é nos proteger do mundo externo. Porque a proteção do mundo externo nem Jesus teve. Deus não nos protege do mundo. Deus nos protege do mal que está dentro de nós. Tanto que ele no versículo de número 15 diz isso. Ele diz, Pai, eu estou pedindo que tu proteja, mas eu não estou pedindo que tu os tire do mundo. Eu estou pedindo que tu os proteja do maligno. E aí eu colocaria assim, que tu os proteja da malignidade. Porque a proteção que eu e você esperamos de Deus não é a proteção de blindagem. Não é a proteção do corpo fechado. Não é a proteção da vida imune. Não é a proteção dentro de uma redoma. Não é a proteção dentro de uma armadura de aço. Não é a proteção de um corpo imunologicamente bem defendido. Não é essa proteção. É a proteção existencial. Pai, eu peço que eles não desmoronem internamente diante da maldade que existe no mundo, que eles não se percam diante da maldade que existe no mundo, que eles não percam a alma querendo ganhar o mundo, porque Jesus disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Jesus orou pelos seus discípulos, não que eles saíssem do mundo, porque ser protegido da complexidade da vida só no dia que a gente morre. É do mal que nos rodeia internamente. Que a gente não vire pessoas rancorosas, amarguradas, rabugentas. Que a gente não vire pessoas pequenas, mesquinhas, superficiais. E que a gente não vire pessoas dissimuladas.
Pai, protege-os, porque num mundo em que impera o ódio, a ganância, que eles não sejam odiosos e gananciosos. Você sabe, eu falei ontem no encontro de casais, nós tivemos um retiro de casais esse fim de semana na Bethesda, e eu falei no encontro de casais que uma das coisas que a gente tem que cuidar do nosso coração, da nossa vida, é que a gente não se deixe, que a gente não se perca nesse mundo que está cada dia mais inclemente e cruel. A sua casa é uma ilha de doçura e de gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua vida e os seus critérios éticos nos negócios são uma inspiração para os seus filhos, para a sua mulher? E uma coisa que eu descobri, eu falei para os casais ontem, eu descobri a dura pena como pastor, eu descobri a duras penas como homem, porque já não sou mais uma criança, é que a prática da religião e a sabedoria não andam necessariamente juntos. Pessoas extremamente religiosas não são necessariamente pessoas extremamente sábias. Eu já vi um monte de gente que, diante dos dilemas da vida, das grandes decisões da vida, fazem um monte de bobagem, se comporta de uma maneira mesquinha, se comporta de uma maneira vergonhosa, e são cristãos, são frequentadores de igreja, são pessoas piedosas, mas nas grandes decisões e dilemas da vida se comportam de uma maneira infantil, imatura, que beiram a ingenuidade boba. Cristãos. Pai, preserva-os. Essa é a oração de Jesus. Cuida da alma deles, porque aqueles apóstolos, Jesus está orando diretamente pelos apóstolos ali, Ele não estava orando por nós, Ele estava orando exatamente pelos apóstolos, é que eles não se odiassem, inclusive, uma das orações dele é que eles se mantenham uno, que eles se mantenham unidos. Porque num grupo, e principalmente num grupo como eles, que precisava se proteger do mundo e cuidar um do outro, eles podiam adoecer internamente. Que é uma das grandes preocupações minhas como pastor de uma comunidade, como a Bethesda, é que a gente não adoeça internamente, com fofoca, com um conversando sobre a vida do outro, um criticando o outro. Que a gente, na nossa reunião, como comunidade, nós não sejamos uma comunidade adoecida. De gente que tem inveja de gente que puxa o tapete de gente que está querendo lutar por posição, por cargo. A minha luta como pastor é essa. E Jesus ora pelos apóstolos quando ele diz: Pai, eu quero que tu não os tires do mundo, mas que tu os preserve do maligno. Como? Santifica-os na palavra. Ele pede que a palavra seja fator de santificação. Que a palavra, a Bíblia não é para nós um manual de autoajuda. A Bíblia é um espelho. Tiago diz isso, a Bíblia é um espelho. E um espelho honesto, porque a maioria dos nossos espelhos são falsos. Um espelho honesto, que reflete para nós aquilo que a gente não gostaria de ver. E aí Jesus diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. E é por isso que eu me santifico, para que eles sejam também santificados. E aí Jesus pede que Deus dê a eles alegrias. No versículo de número 13, Jesus disse: olha, eu agora vou para ti, essas coisas eu falo enquanto estou no mundo, mas eu quero que eles tenham plenitude de alegria. Plenitude de alegria.
E aqui tem uma questão essencial da visão, eu diria assim, bíblica, que não é a visão bíblica ascética. Eu tenho um grande amigo meu, teólogo, que ele diz que o grande contraponto de Jesus nos evangelhos não foi sequer o fariseu. O grande contraponto de Jesus nos evangelhos foi João Batista. Porque João Batista era de uma tradição judaica, chamado os essênios, que era uma tradição judaica severíssima, ultra-ortodoxos. Jejuavam. João Batista era dessa tradição. Não se envolvia com ninguém, não sentava na mesa com ninguém. A vida religiosa extremamente severa. Comiam, assim, sem paladar. Alimentavam-se de mel silvestres e de gafanhotos. Não tem negócio de... Vamos comer uma comida gostosa hoje, cheirosinha, uma pizza bem gordurosa, bem saborosa. Não tinha isso. É comer só para sobreviver. E aí vem Jesus e faz o contraponto. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho numa festa que já durava 4, 5, 6 dias e que o vinho já tinha acabado, já estava todo mundo já... Como dizem aí os que gostam da coisa, eu não sou muito disso não, mas dizem os que gostam das coisas, já estavam mamados. Estava todo mundo mamado e aí o dono da festa diz, acabou o vinho. E ao invés de Jesus disse, pô, então vão todo mundo para casa e vão orar de joelho em cima de grão de milho. Jesus disse, então encha aí as talhas de água e pode servir. E quando ele servir era o vinho da melhor qualidade. Isso era um escândalo. Tudo de magnífico que aconteceu no ministério de Jesus, logo depois ele está sentado na mesa com um monte de gente. E na mesa de Jesus todos eram bem-vindos. Tinha mulheres suspeitas, tinha rico, tinha fariseu, tinha gente pobre, tinha gente que não merecia estar lá. Na mesa de Jesus todos eram bem-vindos. Porque Jesus entendia o reino de Deus não como um reino de sacrifícios, não como um reino de penitências, de gente com cara comprida, de muito sacrifício e de muita piedade. Jesus entendia o seguinte, se é para conhecer Deus, é para a gente ser alegre. É para fazer festa. Uma das coisas que na minha vida toda... muita gente me pede para fazer casamento e eu digo, olha, eu não gosto muito de fazer casamento de crente. Porque casamento de crente é chato. Sério. Eu gostaria muito de fazer um casamento judaico. Porque o judeu, quando termina de fazer um casamento, eles dançam e jogam para cima, e fazem roda, e brincam. Já viram um casamento de judeu? É a coisa mais linda do mundo. Casamento de crente é horrível. Aí eu digo para as pessoas, vai ter dança, vai ter festa, vai ter celebração, porque eu quero que a vida seja uma celebração em nome de Deus e de Jesus. Eu conheci uma pregadora que andou aqui pelo Brasil, que ela dizia assim, pois o meu corpo, quando pede uma comida gostosa, eu vou na cozinha e faço uma sopa de cebola sem sal. Que é para dizer o meu corpo me obedeça. E eu ouvi essa mulher pregando uma vez, eu digo, estou fora. Estou fora dessa religião. Não, eu não quero isso. Isso não é de Jesus. De Jesus a sua vida tem que ser boa em Deus. Tem que ser alegre. Jesus disse, Pai, eu rogo para que tu dês a eles a plenitude da minha alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Mas Jesus pede que eles sejam santos. Santifica-os.
na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. O que significa santifica-os? Porque a palavra santo é uma palavra pesada. A gente tem santo, por exemplo, no nosso imaginário comum, que a gente é do imaginário católico, pessoas assim, excelentíssimas. Santo para nós é gente que está numa categoria extraordinária. Tanto que a Igreja Católica, para canonizar um santo, demora pra caramba. E quando a gente diz santo, a gente pensa em perfeição. Pessoas perfeitas, pessoas sem nenhuma mácula, sem nenhum dolo na alma. Não, santifica-os significa assim, faze deles pessoas íntegras. Porque ser santo, no sentido absoluto da palavra, é uma impossibilidade. Quem é santo no sentido puro da palavra santo? Ninguém. Porque a própria Bíblia diz que todos pecam. E aquele que diz que está sem pecado é mentiroso. Então o que é santo? Uma pessoa íntegra. Íntegro significa integrado. Ele consegue integrar dentro da alma dele as suas sombras e as suas luzes. Ele consegue ver nas suas luzes perigo. As minhas luzes são para mim um perigo. Aquilo que eu sou forte, para mim é um perigo. Porque aquilo que eu sou forte dentro da minha alma, significa o quê? Que por eu ser muito forte, isso pode gerar em mim soberba, vaidade espiritual, forte. Aquilo que em mim é fraqueza, pode também ser um problema. Porque a minha fraqueza pode me jogar no buraco da culpa, da baixa autoestima. A fortaleza das pessoas e a virtude das pessoas pode ser um problema. Quer ver? Fulano de tal chega para mim e diz assim, pastor, olha, eu sou um cara sincero, eu digo na lata. Eu digo tudo para as pessoas na lata. Não, olha, comigo é o seguinte, não tem meias palavras. Eu falo tudo na lata. Eu digo, então você não é sincero, você é insensível. Porque a gente não diz tudo para as pessoas na lata? Porque a gente pode ferir a pessoa. Eu já fui muitas vezes visitar em hospital e as pessoas estão doentes terminais. E aí quando eu chego no corredor, a família diz assim, pastor, o médico desenganou, tem semanas, algumas semanas no máximo. Mas não fala nada disso para ela não. Se ela perguntar, pastor, minta. Aí eu digo para as pessoas assim, não, eu sou um homem de Deus, como que eu vou mentir para ela? E quantas vezes eu já cheguei na beira da cama e a pessoa diz assim, pastor, eu acho que eu não vou dessa não, né? Eu digo, não, acho que não, pode ser que não. Pode ser que não. Por que eu vou magoar? Em nome da verdade? Isso não é ser verdadeiro, isso é ser fariseu. Isso é ser um insensível. Ora, se você, eu brinco com os meus amigos, eu digo assim, você precisa ser muito íntimo de uma pessoa para dizer que ela está com mau hálito. Diga se não é verdade. Porque se você não for íntimo e disser para o outro, pô, você está com um bafo de onça, você machuca. Você não disse a verdade, você machucou. Você tem que ser sensível à sua verdade. A sua santidade, ela pode ser um defeito. Você tem que tomar cuidado. E aquilo que em você diz assim, pastor, eu, sei lá, tenho 1000 problemas. Isso pode ser uma virtude.
Porque um homem quebrado, uma mulher quebrantada, tem mais chances de se refazer na vida do que aquele que não se vê quebrantado. Eu coloquei no meu perfil do Twitter: sou um homem quebrantado, vírgula, porém inteiro. Quebrado. Eu sou um homem quebrado pela vida. A vida já me quebrou várias vezes. Não porque a vida, gente, fez mal a mim, porque eu próprio fiz um monte de besteira. Eu já fiz um monte de besteira, já me quebrei tanto na vida. E estar quebrantado na vida não é defeito. Não é um vício. Pode ser o começo da sua história. Pode ser um novo começo na sua vida. Jesus disse: Pai, santifica-os. Mas santifica-os na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E aí Jesus passa a orar pelos novos cristãos, pelos que ainda viriam. Dos versículos 21 a 25, 21, 22, 23, 24, 25, ele ora pelos novos cristãos. E os novos cristãos que ele ora somos nós. Quando ele diz: a minha oração não é apenas por estes aqui. A minha oração é por aqueles que ainda crerão em mim. Os que ainda um dia vão crer no meu nome, por meio da mensagem desses aqui. E Pai, eu peço uma coisa: assim como Tu estás em mim, que eles também estejam em nós. O profundo desejo de Jesus era que o nosso conceito de vida eterna não seja um conceito de vida eterna, viver para sempre. Porque quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa sempre em anos, o que é a vida eterna? Vida eterna é viver e nunca morrer. Não, Jesus não define vida eterna assim. Jesus define vida eterna não como quantidade. Jesus define vida eterna como qualidade. E o que é a qualidade? Ele diz assim, no versículo 3, vida eterna é isso, que eles te conheçam e conheçam a mim. E aqui, no versículo de número 20, ele dá a nós que somos os seus discípulos a compreensão do que é ser cristão. Ser cristão é estar em Deus como Jesus esteve. É relacional. Vida eterna é relação. Não existe vida eterna sem relação. Vida eterna é relacionar-se com Deus, é estar em Deus. Eu até preguei uma mensagem, depois vocês podem adquirir aí na Doxa. Para onde a gente vai quando morrer? Eu não sei. Fisicamente, geograficamente, eu não sei. Mas relacionalmente, eu tenho certeza que eu voltarei para Deus. Porque estar ausente do corpo é estar presente com Deus. Eu estarei em Deus. Porque o grande objetivo do Evangelho é que a gente organize a nossa vida em Deus, com Deus, a partir de Deus. E isso é vida eterna. Portanto, vida eterna não começa no dia que a gente morre. Vida eterna começa no dia em que a gente organiza a nossa existência com Deus, em Deus e a partir de Deus. E aí Jesus diz, olha, eu oro por eles, para que eles sejam um, como nós somos um. Para que eu esteja neles, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles sejam levados à plenitude da unidade. E o mundo vai saber que tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a mim. E eu creio que essa mensagem precisa ser respondida por nós hoje à noite. Quando a gente diz, Deus, eu quero essa proteção na minha alma, eu quero essa santidade na minha alma, e eu quero principalmente essa compreensão de vida eterna no meu coração. Fique em pé, eu quero orar com você hoje à noite.